Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Ótimo dia para você que nos acompanha pelo portal Gazeta Web, pela rádio 98.3 FM, pela TV Mar Canal 525 para os assinantes Net Claro e o pessoal da Gazeta de Alagoas. Estamos começando mais um dia. Hoje, o último dia da semana, sexta-feira, dia 23 de outubro, é o 5º dia de sabatina com os candidatos a prefeito por Maceió. Lembrando sempre que a convergência dos veículos da organização Anon de Melo tem proporcionado para você, eleitor, uma ampla margem de compreensão sobre as ações de cada candidato que tem aí o posto, pelo menos está apresentando essa ideia de assumir a Prefeitura Municipal de Maceió. O portal Gazeta Web e a Rádio 98.3 seguem nesta sexta-feira com a sabatina com os candidatos à Prefeitura Municipal de Maceió. Durante essas 2 semanas, o TV Mar News abre aqui este espaço de fortalecimento da democracia para que os eleitores tirem as dúvidas a partir do que pensa cada candidato. Além do canal 525, pela Net Claro, também estamos transmitindo simultaneamente pelo programa Ministério do Povo, na 98.3, no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, pelo YouTube e pelo Facebook da sua TV Mar, fortalecendo a convergência das mídias e abrindo espaço para os eleitores de diversas partes da capital acompanharem as propostas dos candidatos. Informamos que a sabatina terá 20 minutos, iniciando a partir da primeira resposta da candidata. O jornalista Rogério Costa está ao vivo no estúdio da Rádio 98.3, conduzindo o programa Ministério do Povo todas as manhãs e vai participar com a gente, dividindo exatamente esse espaço ao lado do jornalista Arnaldo Ferreira, que representa o portal Gazeta Web e a Gazeta de Alagoas. Agradecemos também a presença da candidata Valéria Correia e vamos dar início a essa sabatina. Passo a palavra para o jornalista Rogério Costa, direto do estúdio da 98.3, na parte alta de Maceió, para começarmos o último dia desta semana de sabatina com a candidata Valéria Correia do PSOL. Rogério, bom dia para você. Muito obrigado, Viderlan. Bom dia para você, bom dia, Arnaldo, bom dia, candidata Valéria Correia, bom dia a todos os telespectadores. Primeira pergunta nossa aqui. A senhora, enquanto reitora da Universidade Federal de Alagoas, teve uma passagem importante pela UFAL. Seguramente esse é o seu maior trunfo, do ponto de vista de experiência administrativa. No entanto, a senhora não foi reeleita. A senhora postulou ser reeleita e não foi reeleita pela comunidade universitária. Por que o eleitor deveria confiar na sua experiência de gestão? Bom dia a todos e todas que nos assistem. Nem sempre, Rogério, os melhores candidatos são os eleitos. Tá aí o exemplo do que aconteceu no país. Nós temos um governo que tem destruído a natureza, tem queimado, e com a conivência com as queimadas, com o desmatamento, com a fuga de capitais, inclusive estrangeiros do nosso país, se elegeu, responde a acusações de fake news. Então, esse processo nosso na universidade, também fomos acusadas, a nossa candidatura teve um ataque de fake news, e não tenho dúvida que o legado histórico, que é visto inclusive com o resultado recente do ENAD, que é de 2019, as pontuações e a qualidade acadêmica do nosso ensino, da nossa universidade, e nós colocamos a universidade em rankings internacionais antes não vistos, em toda a história do quase 60 anos da universidade. E os resultados do ENAD indicam isso. Entregamos mais de 25 obras. Nós somos a melhor universidade em termos de diminuição da evasão. Estamos no topo das 63 universidades. Então, a Bienal, realizamos o maior evento científico da América Latina, a SBPC, onde mais de 50 mil pessoas transitaram. A Bienal Internacional do Livro, a gente reviveu a cultura, a arte e o povo na rua com a Bienal em Jaraguá, nas ruas de Jaraguá. Então, o legado de arte, de cultura, de qualidade acadêmica é inquestionável. Penso que é inquestionável com os resultados positivos da inserção da universidade no cenário
nacional. Candidata Valéria Correia, a senhora foi lançada nos últimos momentos das convenções. Esse atraso explicaria também a dificuldade do seu nome aparecer bem nas últimas pesquisas, ou o eleitor não quer votar naqueles chamados partidos de esquerda, candidata? Não, né? Na realidade, existia um debate do partido. Por causa da própria reitoria, né, que eu entreguei agora em janeiro, logo depois veio a pandemia, havia uma insistência e num primeiro momento eu pensava que não ia ainda, mas depois eu fui convencida e pela conjuntura local, né, de candidaturas com articulações bolsonaristas, né, alinhada ao bolsonarismo, e a conjuntura local de descaso com as políticas sociais, que esse é o meu grande legado. Eu sou assistente social, sou a primeira reitora assistente social do país e por isso a assistência estudantil melhorou. Foi uma decisão mais recente, mas não tem nada a ver com essa outra questão, né? Eu penso que a conjuntura atual precisa reafirmar a democracia, candidaturas que reafirmem o Estado democrático de direito e muito mais que a esquerda e os setores progressistas e que acreditam na democracia e defendem o Estado democrático de direito, inclusive a liberdade de imprensa. Então, nós somos a candidatura, né, desse leque de defesa de direitos e de liberdade de expressão. Candidata, a senhora é uma das candidatas da esquerda. Quer dizer, a esquerda está dividida com vários candidatos. A esquerda não entendeu o momento para unir forças ou é uma estratégia mesmo para dividir o eleitorado? Eu penso que não só a esquerda está dividida, como a direita também está, né? Nós temos 4 candidaturas que, inclusive, estão nos primeiros lugares, que são candidaturas de direita. Então, é histórico, né? As poucas articulações e penso que a esquerda, por exemplo, no caso recente agora de apologia e negacionismo e acusação, o crime, né, dos outdoor, a esquerda se uniu, né? A esquerda se uniu na própria candidatura, porque foi um crime eleitoral, né, e uma ofensa à sociedade maceoense, o que estava posto nos outdoor da cidade. E nós ganhamos, né, eu digo de forma coletiva. Foi uma vitória da esquerda, aquela desonra à sociedade alagoana com a agressão, né, no que foi postado nos outdoor, que é fake news. Voltando ao estúdio da 98.3, para que o Rogério Costa possa fazer mais uma colocação à candidata Valéria Correia, neste 5º dia de sabatina aqui na TV Mar. Candidata, a senhora reconhecidamente tem uma formação em assistência social. Caso eleita, a sua gestão terá como principal bandeira essa questão do social e como é que a senhora vê essa questão observando as últimas gestões, os últimos prefeitos de Maceió? Olha, eu sou assistente social, sim, tenho uma história de luta em defesa do Sistema Único de Saúde, da saúde pública, de qualidade, de todos os direitos sociais, né? E penso que as políticas sociais estão em Maceió. A gente, com a pandemia, assistiu isso e assiste e evidenciou o nível de desigualdade e desmonte das políticas sociais. Sim, a minha prioridade vai ser diminuir a desigualdade, aumentar e expandir as políticas sociais, como, por exemplo, a saúde pública. A gente tem a menor taxa de cobertura populacional na estratégia saúde da família e na saúde, a cobertura de saúde, e vamos ter, né, nossa proposta é aumentar a saúde na casa das famílias, das pessoas, que é a saúde da família. Nós temos, não sequer 27%, a menor taxa das cidades do Brasil, né? Não é qualquer coisa. Então, sim, a gente tem um déficit apontado pelo próprio Ministério Público dos centros de referência em assistência social. O déficit é enorme, a gente precisaria de 40, a gente só tem 16. E os laços familiares, a atenção à criança e ao adolescente, né, às mulheres, né, e eu me dirijo especialmente às mulheres que não têm creche, a gente tem um menor índice de creche, 75% das crianças de nossa cidade de 0 a 3 anos não têm creche. As mães não conseguem ir ao seu trabalho com tranquilidade. Então, me dirijo assim
as mães, né? As mulheres. A violência contra a mulher aqui no nosso estado e na nossa cidade é uma das maiores do país. O ano passado aumentou o feminicídio em 120% em relação a 2018. Na pandemia também aumentou. Então, uma mulher na prefeitura, né, nós que somos a maioria nesse estado, inclusive de eleitoras, pode fazer a diferença. Candidata Valéria Correia, a senhora conseguiu retirar na justiça, e pegando um gancho do que acabou de colocar, retirar outdoors que atacavam exatamente, mencionavam situações e ataques ao grupo de esquerda. Esses ataques justificam que nenhuma das candidaturas, na verdade, elas aparecem bem posicionadas na pesquisa? Tem algum tipo de relação, esse tipo de ataque na sua concepção, candidata? Na minha concepção, é uma articulação nacional da extrema-direita, né, que destrói o país, que nega a ciência, que tem negado a pandemia, inclusive, minimizado as mortes. E nós pensamos exatamente, né, porque dizia, estão destruindo os nossos filhos. Nós queremos mais educação. Agora, recentemente, o governo federal quer diminuir o salário dos professores, desvinculando do Fundeb. Então, quem não valoriza, e eu fui reitora durante 4 anos, nós fomos atacados, né? 4 anos dizendo que a ciência não tem valor, que a universidade pública, né, é patrimônio do povo brasileiro, né? A ciência é o que tem ajudado, né, no enfrentamento da pandemia. Então, é um governo negacionista, a extrema-direita é negacionista e esses ataques, né, reafirmam a negação das evidências científicas, mas com um propósito. Quando dizem que não tem aquecimento global, como Trump também disse, é para favorecer os crimes ambientais, né? Passar a boiada é também deixar passar a boiada da Braskem aqui, do crime ambiental, não é tragédia. Não é tragédia, é inadmissível que se pense que é uma tragédia. É um crime ambiental que não está tendo o rigor do poder público para cobrar, né, o ressarcimento, né, tanto às pessoas como ao poder público desse crime. Candidata, esses temas que a senhora fala sobre meio ambiente, o crime ambiental, são temas que a intelectualidade entende muito bem. Mas nós temos mais de 500 mil eleitores, 540 e poucos mil eleitores. E os candidatos que lideram as pesquisas têm a máquina publicitária a seu favor. Como a senhora pretende chegar a esses eleitores, mostrar as suas intenções e as suas políticas públicas? Essas são pequenas oportunidades. Nós temos 18 segundos e aqui é uma oportunidade, né? Eu sou a candidata que defendo os direitos e defendi. É importante que vocês conheçam, né, quem nos ouve e que a periferia compreenda quem são os candidatos. Quem são os candidatos que agora se dizem defensores do SUS, que no cotidiano desmontam o SUS, inclusive com suas fundações e institutos, desviando recurso público para fortalecer uma outra saída e não a saída por dentro do Sistema Único de Saúde. Nossa proposta é SUS para valer, é tirar o SUS do papel que é negado, né, por interesses escusos. Então, a periferia, o morador, a mãe, né, as famílias, os jovens negros, que são os mais violentados e assassinados no país. Nós temos 88% dados oficiais, né, dos crimes por violências letais e intencionais em Maceió é na juventude negra, né? Não é qualquer coisa. Então, o pulso firme sobre a periferia não precisa de pulso firme. A periferia precisa de mãos acolhedoras. E essas mãos acolhedoras, eu, a candidata, assistente social, mulher, né, professora, lutadora do SUS, né, proponho as mãos acolhedoras sobre as demandas de cada um e cada uma que vive na periferia. Especialmente porque eu tenho um vice, né? Nosso vice é um jovem negro, militante dos movimentos sociais, da luta pela moradia, que é um problema sério na nossa cidade. Nós temos um projeto, um programa, Meu Lar, Meu Sorriso, para a construção de moradias populares, e o Igor Silva está conosco. Ele é do maior bairro, né, mais populoso dos bairros, que é do Benedito Bentes.
O Benedito Bentes e os bairros, o Vergel, todo o Jacintinho precisa compreender que a candidatura que está voltada, porque historicamente teve esse compromisso com a periferia, né, e defende os seus direitos, né, porque o direito à alimentação, o Brasil volta ao mapa da fome, é um direito constitucional que está na lei. O direito à moradia, o direito ao transporte público, que as pessoas, os trabalhadores dessa cidade, né, Igor fala sempre isso, Igor, meu vice, né, tem, assim, é o sufoco de cada dia enfrentar, enquanto, por outro lado, a gente tem a dívida dos empresários com o serviço, com o poder público, uma dívida de 113 milhões, né, onde a minha primeira ação vai ser uma auditoria sobre os contratos com as empresas de ônibus que não cumprem seus contratos, né, a renovação e ampliação da frota. Então, a austeridade e o pulso firme não é sobre a periferia, é sobre os contratos realizados com o poder público. A periferia precisa de mãos acolhedoras. Voltando à pergunta para o apresentador do Ministério do Povo, o jornalista Rogério Costa. Eu queria pegar esse gancho exatamente da questão da mobilidade pública. Enquanto reitora da UFAL, a senhora deve ter recebido muitas reclamações dos alunos, dos estudantes, e deve ter movido ações também junto ao Sindicato das Empresas, à própria SMTT, no sentido de tentar minorar, diminuir, mitigar o problema do transporte. Imagina, estudante, trabalhador, há muita dificuldade, visitante, tem muita dificuldade para transitar aqui. Nós temos problemas seríssimos de mobilidade, inclusive depois do problema do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, a situação ficou ainda pior. E a senhora falou de auditar os contratos, enfim. De que forma? Quais são as soluções que a senhora pensa, além de fazer essa auditagem, do ponto de vista prático, para melhorar? Quais são as alternativas que nós temos de vias, de criação de novas vias para desafogar as questões da mobilidade urbana? Temos propostas concretas, né? Primeiro, pensamos que a mobilidade é central, né? O acesso à cidade é muito importante, né? A redução, a gente tem uma das maiores taxas de tarifas de transporte público do país, né? 3,65 é muito alto. Então, nós temos uma proposta, inicialmente, né, de fazer um projeto piloto de ter uma frota pública. Existem, por exemplo, em Maricá, exemplos, né, com a transparência pública. A gente pode ter uma frota pública e o transporte público com uma taxa só compensatória do valor que se gasta. Né? Mais que isso, para o trânsito, Rogério, a gente pensa que realmente o caso, né, do VLT sendo desativado na região Bebedouro-Bom Parto, a gente vai ficar com complicações. Nós pensamos, a nossa proposta, nós temos mais de 200 automóveis, 200 mil automóveis e 80 mil motos na nossa cidade de Maceió. É um problema a ser enfrentado seríssimo. Pensamos em ciclovias. Ciclovias é uma alternativa sustentável, principalmente da periferia para o centro. Ciclovias e bicicletas compartilhadas. É uma das nossas propostas que está no nosso programa. O passe livre para estudante, o PSOL defende em todas as suas candidaturas o passe livre para os estudantes. Agora, o problema do trânsito, né, a gente vai ter que estudar e aumentar a via paralela, que é exatamente aquela via pelo Benedito Bentes, né, e fazer estudos concretos. Tem uma proposta já anterior, que é um VLT, que liga o centro da cidade, né, à parte alta da cidade. Eu penso que essa proposta tem que ser revisitada, né, trazida para ser debatida e, tendo recursos, tem que ser prioritária, porque essa ligação do centro da cidade com a periferia, com a parte alta, com o VLT, eu acredito que é a saída, uma das grandes saídas para Maceió. A gente vai verificar a fonte de recursos para a construção desse VLT. Candidata, a senhora tem mais 3 minutos, tá? Vou fazer aqui um link bem objetivo com o Arnaldo Ferreira para nós colocarmos aqui e fechar essa rodada de perguntas a respeito de situações do seu posicionamento. A senhora é uma das candidatas que mais critica o governo federal, a gestão de Jair Bolsonaro.
Caso a senhora seja eleita, como administrar a capital Maceió, já que esse tipo de posicionamento pode respingar exatamente na sua administração, ou seja, o corte de investimento do governo federal aqui em Maceió, caso a senhora seja eleita? Olha, eu não tenho problema nenhum. Eu administrei a universidade, para quem não me conhece, de 2014, do golpe pela via parlamentar, até a posse do governo Bolsonaro. E tive diálogo com o ministro, quando quase cortavam a energia da universidade, e consegui entregar mais de 25 obras, inclusive o maior complexo esportivo do Nordeste, mais moderno. 25 obras que mudou a estrutura da universidade. Então, são prioridades que têm que ser dadas, e a relação, a gente tem uma liturgia do cargo, a liturgia do cargo que tem que ser o diálogo. Tive um diálogo com a bancada federal com tranquilidade, Então, esse diálogo a gente continuará fazendo. A senhora tem andado pela cidade. Como a senhora resume hoje Maceió? Maceió é uma cidade de extrema desigualdade. É uma cidade que eu estive no mercado público, por exemplo, o turismo, todo o mercado, em várias cidades, nas capitais, a gente tem tanto o mercado público como o mercado do artesanato abandono. Eu considero a periferia de Maceió abandonada e penso que a periferia tem que ter a mesma atenção, a orla lagunar, que a orla marítima, a periferia tem que ter a mesma atenção. Então, o meu compromisso é transformar numa Maceió para todos e todas, mas com um olhar para os que mais precisam, é quem mora na periferia. Candidata, a senhora tem 1 minuto para suas considerações e, antecipadamente, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a todos vocês. Eu sou a candidata Valéria, mulher, professora, que tem uma história de compromisso com as lutas sociais e com a transformação da realidade. Não tenho dúvida que a minha competência e minha trajetória e experiência na gestão da universidade me qualificam para ser a candidata para administrar de forma melhor a universidade, a Maceió, com a experiência da universidade, uma Maceió voltada para as políticas sociais, voltada para a qualidade de vida sustentável, saudável, com o eixo da saúde, porque saúde é resultado de condições de vida. Votem numa mulher, votem 50, Valéria e Igor para a Prefeitura. Vamos juntos construir essa outra Maceió que é possível. Assim nós encerramos o 5º dia de sabatina com os candidatos a prefeito por Maceió, com a candidata Valéria Correia, do PSOL. Vou agradecendo mais uma vez durante essa semana a companhia do jornalista Arnaldo Ferreira, que representa a Gazeta de Alagoas e o portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Ao jornalista Rogério Costa, que no estúdio da 98.3 vai seguir no comando do Ministério do Povo com o brilhantismo de sempre, que você já está acostumado a ouvir nas manhãs da semana. E segunda-feira estaremos de volta com mais uma sabatina aqui direto do estúdio da TV Mar para os veículos da organização Anão de Melo. Nosso convidado será Alfredo Gaspar de Mendonça para poder ser sabatinado pelo Arnaldo Ferreira, por Viderlan Araújo e por Rogério Costa. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News prossegue com mais informações. Voltamos já.